Êxodo, lá no comecinho da nossa Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 21. Esse tempo essa mudança de clima, né, para quem tem problema de sinusite, rinite, essas coisas é complicadas. Está vendo que até os meus cachorros estão gripados também, está espirrando os cachorros também de contigo. O cachorro também tem negócio da vacina para gripe, né? Essa história da vacina para gripe, vou procurar para mim. Louvado seja Deus. Encontraram aí o livro de Êxodo, capítulo 21. Amém. Amém. Vamos lá, essa leitura da glória de Deus, tá? São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou lateral da porta e furar sua orelha. Assim, ele será o seu escravo por toda a vida. Amém? Pai, nessa noite, louvor de adoração, que bênção de Deus é poder estar na tua casa, louvando e te adorando, dando aquilo que é devido a ti, por isso, muito obrigado. Mas também, Pai, entendemos, meu Deus, que nessa noite o teu Espírito há de falar ao nosso coração, por meio da tua palavra, a palavra que liberta. Assim sendo, meu Senhor Deus, nos faz entender os teus propósitos, meu Senhor, os teus caminhos, meu Senhor Deus, para que realmente todo o nosso ser seja impactados pelo poder da palavra que liberta, trabalhando no nosso coração todo o entendimento, para que a nossa resposta, meu Deus, para ti seja, com certeza, meu Senhor, eis-me aqui. Sendo, Pai, confiamos em Ti e no poder do Teu Espírito Santo, que já está neste lugar, nós já rogamos a Ti, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Muitas vezes, amados, eu fico pensando, nós temos esse costume, né? A igreja, o hábito de virmos para a igreja, para o culto, né? Outras religiões também têm esse propósito, sair da sua casa determinado dia, né? Principalmente no domingo, né? Domingo hoje nós temos muitas religiões que se reúnem, povos que se reúnem, né? Nos seus templos, sinagogas, e o propósito, mas realmente é ouvir Deus falar com certeza, né? Nós, os cristãos, temos esse contexto de virmos à igreja. Primeiro, a nossa primeira atitude é de louvar a Deus, é de agradecer a Deus. E uma forma, amados, que nós vemos que é bíblico, tá? De louvar a Deus é cantarmos ao Senhor. Cantarmos, amados, nos feitos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando a nossa fé ao Senhor e crer que Ele é o nosso provedor. Ele é o Deus de Israel, aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que sustenta. E nós fazemos isso através das canções. Eu conversando com minha esposa, que me estourou, e eu digo sempre para ela que eu presto muita atenção às letras da música. Porque muitas vezes nós não fazemos isso, nós estamos tão voltados para o automático que a gente só faz cantar com a boca, mas a gente precisa entender com o coração aquilo que nós estamos cantando para o Senhor, porque com certeza faz toda a diferença. Nós vamos nos empenhar muito mais ainda naquilo que é verdadeiramente a administração de louvor e adoração a Deus. E aí, aqueles que estão aqui em cima, ministrando louvor, que ensaiaram, pagaram o preço para estar aqui, com certeza vão ficar satisfeitos, porque eles não vão precisar estar se esforçando ou manivelando um pouco para que eles possam adorar a Deus. Abra sua boca, cante ao Senhor, bata a palma. Não precisa, porque você já entende que você precisa fazer isso. Você está aqui para fazer isso, não porque quer que você faça, mas porque você já sabe que precisa ser feito. Amém? Glória a Deus. Isso não é ministrar louvor. O louvor, mas ele começa dentro do seu coração. E aí ele expressa na canção
e eu quero dizer, amados, que é o Espírito Santo de Deus que está falando com essa igreja essa noite. Aleluia. Deus espera, amados, que esse louvor e essa adoração, com certeza, amados, saia desse chão, saia deste lugar, e ele suba até o mais alto céu, e possa visitar lá a presença de Deus, porque ele está sentado no trono, esperando que esse louvor chegue até ele. Mas esse louvor só pode chegar até ele se tiver, amados, um combustível, e esse combustível se chama a verdadeira adoração. Glória a Deus. As pessoas, amadas, das suas religiões estão aprisionadas aos conceitos dos homens, e elas passam a viver aquele conceito, e esse viver, amados, nesse conceito é um viver mecânico, amados, que não realmente atrai a presença de Deus. Sabe por que eu digo isso? Baseado na Bíblia. A Bíblia diz, amados, que Jesus teve um encontro com uma mulher. Essa mulher estava no meio-dia, por aí, as horas, para tirar água do poço, e Jesus falou as coisas de Deus. Essa mulher foi e falou das coisas que os homens tinham falado para ela, aquilo que elas ouviam que o homem deveria fazer, e a questão da briga, a discussão que tinha entre judeus e samaritanos no local de adoração. E aí Jesus vem, rapaz, joga um balde de água fria e diz assim: olha, deixa eu te dizer o que é a verdadeira adoração. É aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor em espírito e verdade. Eis o Pai está procurando. Essa é a verdadeira adoração. Amém? Amém. Isso aqui é só um abre aspas. No momento que você vai ouvir hoje. Amados, nós acabamos de ler aqui esse trecho, né, do livro de Êxodo, onde nós vemos aqui várias leis, né, que foram estabelecidas para o povo de Israel. E nós acabamos de ler aqui, amados, uma lei que se diz acerca dos escravos hebreus. Eu não sei quanto a você contra esses textos, amados, mas muitas vezes a gente pode pensar, mas os Deus, ele é a favor da escravidão? Não. Esse tipo de escravidão, amados, não tem respaldo de Deus. Isso aqui era um contexto que essa sociedade vivia. E Deus não passava por cima dos contextos, as pessoas até viviam ele. Mas Deus, amados, ele trazia um novo de Deus, ele trazia um novo contexto de vida. Deus, ele trouxe um novo estilo de vida. Amém? Amém. Deus, ele respeita, amados. Ele respeita a sua decisão. Tá? Ele respeita a sua decisão. Mas apesar de ele respeitar a sua decisão, pelo menos nós conhecemos e sabemos, está na Bíblia, amados, que é o dia do juízo, onde nós iremos prestar conta de quê? Das nossas decisões diante de Deus. Tá? Não porque ele nos obrigou, mas porque agora nós temos, amados, o livre-arbítrio que sempre tivemos para escolher. Só que, amados, toda a nossa decisão, a gente precisa entender, amados, que ela tem consequência. Amém? Amém. E aqui, amados, Deus de modo algum estava respaldando esse estilo de vida, em que as pessoas precisavam viver submetidas a um estilo de escravidão. Veja que o Senhor, quando o povo clamou a Deus, e quando eles foram tirados da escravidão lá do Egito, por que eles foram escravos do Egito? Primeiro, houve uma grande fome toda afastada. Segundo, amados, porque aquele povo estava muito afastado do Senhor. Mas mesmo assim, amados, Deus nunca deixa, Deus nunca abandona os seus, porque é uma promessa que Ele faz, e se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é cumprir as suas promessas. Glória a Deus. E Ele sempre prometeu um remanescente para Israel, e Ele sempre prometeu que estaria com este povo, apesar do povo rebelde, que vez por vez virava as costas para Deus, tá? Mas mesmo assim, Deus levantou um provedor lá no Egito chamado José do Egito, e livrou toda a face da terra daquela fome que haveria de vir, né? E mais o povo continuou lá como escravo do Egito. Então, mas chegou um certo tempo que esse povo, amados, tomou uma decisão, e eu quero dizer para você, amados, que essa permanência de escravo é uma decisão sua, é uma decisão, tá? E esse povo ficou lá no Egito por várias gerações, eu creio que umas 4 gerações, daí uns 400 anos de escravidão no Egito, ou seja, passou de geração em geração. E o povo muitas vezes já está acostumado com aquela posição de escravidão que não consegue se libertar. A ponto, amado, sabe de quê? Hoje nós conhecemos, tem esse nomezinho que se chama abstinência. Né? E essa abstinência, amados, ela está voltada, amados, realmente para uma dependência do nosso corpo. Quando nós dependemos de uma bebida, de um refrigerante, de uma comida, de um tipo desse de drogas, porque vários tipos de droga, amado, e aí você é usuário dessa droga, ou de depender de uma
comida ou de um medicamento, como nós temos hoje, amados, nesse nosso país, pessoas dependentes de medicamento, como tem, que quando, se o médico disser, você está bom e está curado, mesmo assim, ainda vai na farmácia comprar para em vez de tomar porque ele sente abstinência de tomar aquele medicamento, tá? E a maior sensação não é na boca, é aqui na mente. Ou seja, você está escravo, tá, amados, de determinados medicamentos ou alimentos da nossa sociedade. Infelizmente nós estamos, amados, num mundo que eu fico surpreso e ao mesmo tempo aterrorizado. Aqui mesmo, amado, no Ceará, tá, está tendo muitos casos, principalmente com jovens, dando muita entrada, amado, nos hospitais, nas UPAs, tá, com crise de pânico, crise de medo, crise de ansiedade, tá, amados? E aí, o que é que os médicos têm para te oferecer? Remédio, medicamento, tá? Resolve o seu problema? Não. Muitos são paliativos, até porque essas enfermidades estão aqui na alma da pessoa, tá? Mas Jesus, amado, está exatamente para isso, para libertar os cativos. Aliás, foi para isso que ele veio. Glória a Deus. Amém? E aí, amados, eu quero já de começo aqui, tá? E o Senhor começa, são estas leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu e ele o servir por 6 anos, mas no 7º ano ele será liberto, sem precisar pagar nada. Então, amados, havia uma lei da escravatura? Sim, havia essa lei, tá? Eram senhores que tinham muito dinheiro e pessoas pobres, amados, que tinham que ter um tipo de trabalho, queriam conseguir um trabalho, um emprego, mas aí eles não tinham condição e passavam a servir uma pessoa pela comida, nem pelo dinheiro. E assim eram os escravos, né? Escravos, amados, o nome já está dizendo, você não tem direito de mais nada depois que você se torna escravo, né? Não tem direito. As pessoas não conseguem sair, amados, de um clima de escravidão. Eu digo, chego e digo, rapaz, por que você continua num negócio desse? Ou por que você entrou nisso? Porque eu já trabalhei muitos anos, amados, com gente dependente de droga. Eu trabalhei muitos anos, conheço pessoas muito perto da nossa própria família, amado, nesse estilo de vida. E as pessoas, amados, geralmente fazem o seguinte: elas tomam as suas decisões, acabam aprisionadas, escravas das suas decisões, mas a culpa nunca é delas, sempre é dos outros. Não, nós somos vítimas da sociedade, eu sou vítima do casamento, eu sou vítima da minha família, sou vítima do meu patrão. Nunca que aponta o dedo para ela e dizer, fui eu que decidi. Você foi lá para o bar, quando cheguei uma vez tratando com uma pessoa, a pessoa passou em casa, na bebida, em vários tempos eu já tratando com essa pessoa, ele disse, não, pastor, o negócio do diabo dessa cachaça. Eu sempre digo aqui que o pior diabo que tem, amados, não é aquele que está por aí não. É aquele que está em você, o diabo do eu, e que você não vigia. E aí o diabo da cachaça, mas me diga uma coisa, ela veio até você, ela abriu ali a tampa e meteu de goela abaixo da sua boca? Não. E como foi? Você dirigiu universitário, embriagado desse jeito? Não, porque sim, eu passei ali. Ah, então foi você. Foi com seus pés. Aí ficou a pessoa, né, mesmo embriagada, mas estava consciente de certas coisas. Aí foi com seus pés, foi. Ah, eu pensei que eu ia te entrar na sua casa. Eu pensei que eu ia te entrar na sua casa e é obrigado, você vai engolir, você vai engolir. É assim que a cachaça vai, bebida faz, a droga faz. Não é você que vai até lá, é você que acende o isqueiro e acende o cigarro, é você que vai lá e comprar o cigarro. E muitas pessoas compram conscientemente. Eu lá no supermercado, tinha uma mulher na minha frente, e ela chegou e disse para a balconista lá, para a atendente lá do supermercado, o caixa disse, ei, me dá aí um maço de veneno. E a balconista sabia muito bem o que era. Eu falei, ela pegou um maço de cigarro. Eu comparei o cigarro. Ah, porque faz essa droga, faz, está lá. Eu nunca comprei cigarro na minha vida, nem agora que eu comprei. Então você foi consciente mesmo, você é tão consciente que a me dá um maço de veneno. Você vai lá, mas está aqui, a pessoa vem e te oferece, está aqui um tipo de droga, sei lá o que for. E aí você vai para não, para ficar legal, para tu aliviar teus problemas. Você sabendo que não vai aliviar, sabendo que vai prejudicar muito mais, porque hoje, meu filho, não tem ninguém mais ingênuo, tá? Não vem com essa inocente, não, meu filho, porque hoje, com a mídia que nós temos, as informações que nós temos, meu filho, você foi porque quis. Você abriu a sua boca porque quis, você queimou porque quis. Porque hoje, meu filho, não tem mais ninguém inocente na sociedade quanto ao tipo de droga, ou seja lá o que próximo. Deus nos respalda esse estilo de vida muito
nunca respaldou e nem vai respaldar escravidão. E aí, porque o Senhor colocou aqui, lei acerca dos escravos. Primeiro aprende uma coisa. Aqui é o estilo de uma sociedade. Lembra da questão de que esses homens aqui, eles tinham as suas mulheres e as concubinas? Lembra que não tinha? E Deus, ele nunca mais, ele respaldou a poligamia. O povo, essa sociedade aqui, adotou esse sistema, tá? De que tinha a sua mulher e as concubinas. As mulheres às vezes não tinham filho, então ele pegava as concubinas e ali tinha filho com elas como se fosse da vida da própria esposa dele. Era uma questão da sociedade, eles aceitavam isso. E como que Deus chega, não vai acabar com tudo isso, não. Deus colocou, mas exatamente quando Jesus veio, ele trouxe a essência, tá? Até Jesus foi questionado acerca do divórcio, e ele disse, falando do Antigo Testamento, ele disse, olha, o divórcio foi dado a vocês por causa da dureza de coração. Por isso que Moisés acabou exercendo uma exceção. Ele não disse que foi Deus que deu o divórcio, ele não disse que Deus criou o divórcio, ele disse, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês. Aí ele chega e diz, no princípio não foi assim. No princípio o que Deus uniu, o homem separa. Porque se Deus respaldasse a bigamia, amados, ele tinha feito, não era uma Eva, não, tinha feito uma, duas, três, uma vez. Que era para ter um bocado de filho logo, não era padrão, Deus estava muito satisfeito. Mas ele só fez uma mulher. Só fez uma. Então o Senhor não respalda esse estilo de vida. O que é que acontece aqui? Deus não respaldava esse estilo de vida, mas essa sociedade continuava nesse estilo de vida. E aí o que é que o Senhor fez aqui? Colocou leis. E que lei era essa? Essa lei, amados, que Deus colocou, ela trouxe benefício para o escravo. Ele disse, olha, vou fazer o seguinte, tá bom, vocês têm escravo, tudo bem, mas vai fazer o seguinte, ele vai pertencer a vocês durante 6 anos. 6 anos eles trabalham para você sem pedir um centavo. Porque escravo não tem de nada, somente comer, né? 6 anos vai trabalhar, mas no 7º ano do jubileu, como a gente conhece na Bíblia, ele vai ser liberto. E aí, tá certo? Beleza, vamos adotar essa lei, tá? Mas tem uma coisa, e se esse escravo, amados, ele for liberto, ele é o seguinte, se ele chegou com uma mulher, quando ele sair, ele vai sair com a mulher dele e os filhos, tá? E tem mais, se você for ver Moisés, lá no livro de Deuteronômio capítulo 15, 16, creio que seja aí, Moisés vai falar sobre a lei da escravidão. Ele vai falar sobre a liberdade do escravo, mas ele ainda vai falar mais. Quando esse escravo for liberto, vocês sejam generosos para comer. Vocês deem a vida de alimento, para poder começar a vida dele. Você vai ver isso. Lá você vai ver Deuteronômio, Moisés vai falar sobre isso. Aqui não detalhou, mas Moisés, para aquela nova geração que saiu do Egito, Moisés vai tratar isso, tá bom? Então, amados, você ouviu aí que um método que mesmo não abolindo, acabando com aquilo ali, até porque isso aqui era a sombra daquilo que haveria de vir, porque Jesus vinha para acabar com isso, né? Tá certo? Mas aí ele tratou aqui de trazer o benefício para esse escravo, tá? E aí, amados, é interessante. E agora tem o seguinte, se esse escravo chegou solteiro, e lá tinha uma escrava que o seu senhor tinha comprado, e se ele se casar com ela e tiver filho, quando ele for embora, ele não leva nada. Porque a mulher e os filhos pertencem ao Senhor, porque foi ele pagou por ela, tá? Ainda que quando o escravo chegasse casado, pagaria pelos dois, mas ele já chegou casado, tá? Então, ele não saía, ele saía sozinho, solteiro, ia deixar as mulheres e os seus filhos. Mas aí, amados, Deus é muito maravilhoso naquilo que ele faz. Ele ainda deu ainda uma outra oportunidade para o escravo, tá? Ele disse, se, porém, esse se é uma condição, tá? Uma condição. E você entenda, amados, que toda vida que tem um se na Bíblia, não é Deus que vai tomar essa condição para você. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Não depende de Jesus, não. Porque se eu for levar esse si para Jesus, eu estou dizendo que Ele é um Deus que talvez não possa me libertar. Ele é um Deus que talvez não tenha tanto poder para me libertar. Vocês já entenderam isso lendo a Bíblia assim? Esse si é para você. Jesus só liberta quem quer ser liberto. Só é livre quem quer ser livre. Jesus, ele gostava, mas Jesus gosta. Interessante, porque Jesus ele queria testificar, não da parte dele, mas da parte da pessoa.
Quando chegavam para ele e dizia, Jesus, eu gritava aquele cego, aqui meu gritando, Jesus, ele chegou até Jesus, Jesus olha para o cego olha para ele e diz assim, que foi? Vocês viram? E por que assim? O cego olha para ele, pela visão da fé, né? O cego estava cego, né? O cego olha, é para ver se vocês estão de olho aberto, então igual o cego, viu? Tá certo? E aí, amados, o cego chega para Jesus, aí Jesus olha para o cego e diz, o que você quer que eu faça? Meu amigo, está na cara. Mas Jesus queria saber realmente o que o cego queria de Jesus. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Se tu podes, se eu posso. E ele foi curado, seja conforme a tua fé, ou seja, conforme aquilo que tu queres. Tá? Então Jesus, na verdade, ele queria que algo tivesse muito claro no nosso coração acerca daquilo que você quer. E Deus aqui, amados, também da mesma forma, fez aqui, estabelecendo essa lei, Ele colocou 3 opções aqui. 3 opções, tá? Para aquele que estava na posição de escravo. A terceira opção, essa é mais legal. Essa é mais legal. A terceira opção diz, se porém o escravo declarar, ou seja, é o escravo que vai ter que declarar. Está vendo aí, amados? Como eu jamais vou respaldar uma posição de penitência, de comiseração. É porque eu sou assim, Talvez eu estava numa situação de família, e uma pessoa ela é dependente aqui, droga. Já lutei muito com essa pessoa, mas uma coisa eu aprendi antes. Sabe que eu estar 3 anos no caso de recuperação, leva a gente, traz gente, cuidar de gente, pastorar. Meu amado, eu vou dizer uma coisa: se a pessoa não quiser, não gosta, porque ele não é bom. Então eu sei o que é que eu estou falando, eu sei o que é que eu estou falando. E aí eu estava com essa pessoa, estava lá. E aí uma pessoa criticou porque ele tinha bebido e tal, aí ele foi e disse assim, você não sabe que eu tenho esse problema de que quando eu começo a beber, eu começo partindo para outras coisas? Aí eu olhei, observei, segurei a língua, pensando, não diz nada, não, fica calado. Mas olha o que a pessoa disse, você não sabe que eu tenho esse problema de que quando eu começo, aí eu começo a botar outras coisas? Aí eu ia chegar e dizer, meu filho, peraí, você está jogando a culpa na pessoa que falou para você? Não. Você acabou de dizer que é você que começa. Então, se você sabe que começando vai levar a outras coisas, para que você começa? A decisão é sua. Geralmente, todos eles têm a mania, tá, de jogar a culpa em você. Na sociedade, foi o que eu disseram esses dias aí, né, com essas leis que hoje aqui dos pais, infelizmente. Tá? Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair do reino. Olha aí, gente. Olha que possibilidade. Você entende isso, o escravo, que já faz 6 anos que está ali, trabalhando incessantemente, sem ganhar R$1. E ainda uma possibilidade de ser liberto, ele ainda tem, Deus colocou aqui uma possibilidade de dizer, se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor, eu amo aquele Senhor que está cuidando de mim. Você pensa que não tem isso na Bíblia, não? Essa situação? Você se lembra de uma passagem onde Jesus vinha com seus discípulos, e chegou ali um soldado romano, e chegou para ele e disse, Senhor, dá para o Senhor curar o meu servo? Mas, se você ver a história de Roma, principalmente os seus soldados, não tinha misericórdia de ninguém. Uma sociedade altamente vingativa, altamente pensando as pessoas em várias situações. Eles eram egocêntricos, eles almejavam poder e depois mais poder. A sociedade violenta. Aí chegava o soldado romano, chegava para Jesus para pedir para curar o servo dele. Jesus já começou aí, tá, levando um baque. Porque diante de tantas situações que Jesus viu, das incredulidades do próprio povo judeu, que ele veio para os judeus, sabiam da promessa, não receberam a promessa, aí vem um soldado romano e chega para Jesus curar. Jesus já se espantou para ele, peraí, soldado romano, de
para mim, aí eu curar um servo dele. Rapaz, o negócio aqui está tremendo aqui nesse lugar. Porque isso que acontece não é algo normal, não era algo normal de jeito nenhum. E aí a situação ainda ficou mais anormal ainda. Quando o Senhor Jesus foi, olhou para o homem e disse: tá bom, me diga ele como lá na tua casa. Ele disse: não precisa não. Precisa não, Senhor. Porque eu tenho homens sobre debaixo da minha autoridade. E eu digo um vai, ele vai, digo um vem, ele vem. Jesus olhou para o discípulo e disse: vem aí, é essa fé que eu quero que vocês tenham. Um soldado romano acabou de confessar que eu tenho todo o poder. Rapaz, eu fico imaginando essa cena. Jesus ali, fica imaginando a cara do discípulo ali, vem assistindo tudo isso aí. E Jesus disse: pois tá bom, faça conforme a sua fé. E ele foi para casa, chegou lá, o servo dele disse: porque ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Amém? Amados, mas vamos aqui puxar mais esse texto. O que é que você acha que esse servo, qual é o sentimento dele para com esse soldado romano do senhor dele? Rapaz, esse meu senhor, você pode ser muito bom, porque ele foi para Jesus logo quem? Romano, sociedade, no governo romano, odiando, mata-se diante do acaba com este homem, rei do judeu, só tem eu. E aí o soldado romano, meu senhor, foi falar logo com Jesus. O que você acha? Você acha que esse servo dele queria ir para outro lugar, queria ir para outra, se mudar, queria sair desse sistema, ele queria se libertar desse senhor? Não, com certeza não. Sabe por quê? Porque esse senhor cuidava dele. Tá? E a gente muitas vezes não observa a história. Mas aqui, amados, o Senhor disse: mas se o servo declarar que ama primeiro, ama o seu Senhor. Tá? Primeiro ele tinha que declarar: eu amo o meu Senhor. Depois, a minha mulher e os meus filhos. Olha aqui a ordem. Olha aqui a ordem. Eu amo o meu Senhor, eu amo a minha esposa e amo os meus filhos. Ele não começou: eu amo os meus filhos, amo a minha esposa e amo o Senhor. Se ele declarar que ama o Senhor. Amados, como nós precisamos aprender, amados, com a Bíblia. Como nós precisamos aprender a conhecer a Bíblia. Porque quantos e quantos, amados, dizem que declara que ama a mulher, mas acaba desagradando ao seu Senhor. Porque amar, amados, nessa boca, eu sempre trabalho nisso. Meu filho, o amor não precisa se materializar. O amor não precisa ser demonstrado. Não fica só eu te amo, e aí? E tem uns que nem isso falam. Eu conheço lá de casais que nunca ouviu da boca do homem dizer: eu te amo. Se casou, amados, mas continua até hoje sem sair essa palavra da boca. Porque muitos acham que se fizer um negócio desse, está se brigando, está se rebaixando, somente uma cultura muito antiga que tinha. Quantas vezes aqui, eu quero perguntar aqui para você: quantos são filhos aqui? Quantos ainda tem pais filhos? Quantas vezes você ouviu o seu pai chegar e dizer assim: minha filha, eu te amo? A Valéria, não, tu fala, eu já sei que a filha queria ir do papai. Né? Mas, com certeza, muitos aqui não ouviram. Eu não ouvi. Meu pai tem 86 anos, amo meu pai, você estava lá, chegando meu pai. Mas eu nunca vi ele dizer isso. Nunca ouvi. Nunca ouvi minha mãe também dizer isso. Eu vou dizer que eu gosto. Amados, mas gostar, eu gosto também. Eu gostava de comer certas coisas, eu não gosto mais não. Mas amar, amor é diferente. O amor não há de ciúmes, não se fama, é orgânico, ele não se acaba. O pessoal chegou: não, porque o amor acabou, não, então você que acabou. Quantos aqui, amados, tem alguns receios com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu cônjuge, porque você não ouviu ainda essa expressão? Então hoje eu falei com minha esposa, estava sentada, estava lá, estava vendo essa ministração, olhei para ela de novo, disse: mas disse que eu te amo hoje, eu te amo. Não posso deixar de dizer que eu minha esposa. Porque quando eu faço isso, eu estou tratando o meu. Amados, o que a gente libera para as pessoas, nós estamos liberando para mim.
nós estamos liderando nós mesmos. Amém? Amém. Se o servo dizer, eu amo meu Senhor, em primeiro lugar aqui está o seu Senhor. E eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Não, eu amo minha esposa, meu filho, né? Eu não vejo essa ordem aqui na Bíblia. Aqui não está também respaldando, dizer, eu amo meu Senhor e abandono a minha família. Ó, de jeito nenhum. Negativo. Aqui existe uma ordem, tá? Amém? Eu amo meu Senhor, amo a minha mulher e amo meus filhos e não quero sair livre. Ele prefere continuar escravo. Amados, mas é um tipo de escravidão que agora você conquistou a liberdade. Porque a pior escravidão, amados, não é o espaço, não é o lugar que você está. A pior escravidão é aqui, ó, coração. Não. A pior escravidão lá não é onde você está, onde você trabalha, não é onde você vive, não é a sua casa, não. É a escravidão pelo de coração aqui, ó, realmente. A pior escravidão que tem. Mas eu quero dizer para você, amados, que existe um remédio, existe uma solução para essa escravidão. Amém? Amém. E aí, depois que esse escravo decretar diante de todos os ali, mas eu fico pensando o quanto esse escravo foi criticado. Ai, nordestino desse, a oportunidade que tem de se embora, ainda mais para a mulher e os filhos dele, vai-se embora lá fora, tu arruma uma mulher que tu quer. Não, é assim, é os conselhos que as pessoas dizem, né? Onde quem aproveitou uma oportunidade dessa, quando o jubileu, pode deixar a mulher com o menino aí, ela vai ser cuidada, tu arruma mais outras. É assim o conselho dos amigos que a gente tem. Os amigão, e você de peixe da cara na conversa deles. Assim se lasca todo, né? Eu imagino aqui que esse escravo foi criticado por alguns, com certeza, nós conhecemos hoje aqui no Brasil, onde o local onde os escravos viviam, senzala, né? Porque a gente não tem essa palavra aqui, tá? Aí, depois da sua declaração, o que é que acontece? Ficou a declaração, pronto, acabou-se? Resolvido o negócio? Não, vai ficar assim, não é só assim. Por lei, quando o escravo toma essa decisão, agora nós vamos levar para os anciões da cidade. Lá para o ancião, para decretar diante de todo mundo. Tem que haver prova, tá certo? E aí o que é que acontecia? O seu senhor levará para ele perante os juízes, os anciãos da cidade, geralmente os juízes, tá certo? E ele vai levar ele à porta ou à porta lateral e furar sobre ele, e assim ele será o seu escravo. O que é que acontecia? Vamos lá para a porta de onde? Da entrada da cidade, junto com os juízes. O negócio tinha que ser firmado, né? Mas não era escrito não, tá certo? E aí levavam os escravos, vamos lá, decidiu, vai ficar comigo, tu me ama? Não. Vamos lá para a porta da cidade, leva os juízes, chega lá na porta, está lá a porta de madeira, aí você vai e coloca aqui o pé do ouvido da porta, coloca aqui. Aí ele vinha cá com algo perfurante. Vocês conhecem punção? Né? Aquele que fura do lado de cinto, com o orifício no meio, também para vazar, talvez fosse por aí. E ele pegava e colocava aqui a orelha na porta, tá certo? Aquelas bandas de porta, aquelas portas antigamente com bandas, né? Aí botava ali a orelha aqui, com punção, com ferro aqui, e pá! Botava na sua orelha, vazava a orelha. Pronto. Aqui estava selado a sua decisão de amor para comigo, para com o Senhor. Eita, e aí, amados, hoje nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, a qual nós vivemos hoje, nós temos o servo, né? Mas eu quero dizer, amados, que a palavra servo, ela vem com certeza da conotação de escravo. Tá? Ela vem da conotação de escravo. E às vezes a gente não entende isso, né? Ou seja, servo aquele que serve, escravo aquele que serve também. Só que, amado, tem uma diferença, tá? Porque o escravo é uma total dependência do seu senhor, certo? Tem aqui um nome que eu trouxe também, a questão da redenção, que significa resgate ou remissão.
Jesus trouxe a redenção aqui, tem o 6º ano, o 7º ano, é o ano do jubileu, onde ela liberta. Mas Jesus aqui não trouxe mais o ano da graça do Senhor. Foi o ano da vinda de Jesus e ele trouxe a graça dele. A graça dele se chama redenção, que quer dizer, amados, resgate, remissão, tá certo? Ou seja, amados, é readquirir uma propriedade que foi perdida. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Tá? Ele trouxe a verdadeira libertação. Uma libertação agora que você vai se tornar dependente de quem? Escravo de quem? Do seu Senhor. O apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, tá? Na carta de Romanos, capítulo 1, né? O que é que ele diz aí? Romanos 1. Como que o apóstolo Paulo se apresenta? Tá? Romanos capítulo 1. Olha como é que o apóstolo Paulo se apresenta para a igreja. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo. Paulo, escravo. A versão pode trazer escravo de Cristo Jesus. Ou seja, eu sirvo ao meu Senhor. Então, amados, hoje nós não temos, tá, esse contexto praticado aqui no Antigo Testamento, mas Jesus veio no Novo Testamento, amados, e ele trouxe essa libertação. Quando Pedro negou a Jesus, quando esteve na próxima oportunidade diante de Pedro, que foi que Jesus disse: Pedro, por que tu me negou? Tu disse que ia morrer comigo? Não foi tu que disse: não, Senhor, isso jamais acontecerá, e se acontecer eu vou contigo. Jesus disse isso para Pedro? Foi isso que Jesus falou para ele? Não. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, imagina esse confronto. Jesus não criticou Pedro, não apontou Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe contigo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe contigo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu conhece meu coração, tu sabe que eu te amo. Tá bom, apacenta os meus filhos, cuida do meu povo, né? O verdadeiro escravo, o verdadeiro servo de Deus, ele precisa declarar esse amor. É uma declaração. E essa declaração, amados, precisa haver o quê? Uma ação, porque esse negócio de declarar com ele, só dizer que ama, muitas vezes só da boca para fora, não vale. Eu preciso demonstrar, porque muitas vezes, a gente, não sei se eu foi questionado, mas eu já vi mulheres, homens questionar: como é que tu disse que me ama? Vou fazer isso aqui por mim, não vou não, porque eu não posso. Aí tu disse que me ama. Ou seja, você está cobrando uma prova do seu amor. Você está cobrando uma atitude do amor que ela declarou para comigo. Por quê? Porque a gente precisa. A gente precisa. E aqui, amados, nós vemos que essa declaração do servo, do escravo, aqui, ela precisava de uma prova. E a prova era a sua orelha furada, uma marca. Isso aqui, amados, significa que agora, daqui por diante, eu dependo do meu Senhor, eu vivo para o meu Senhor. Era uma declaração de quê? De fidelidade. Existe uma história verdadeira de dois jovens, dois irmãos, tá? Eles eram os moravianos, tá? Eles pertenciam a uma religião cristã, eram cristãos, tá? Os moráveis da igreja dos moráveis. E aí, amados, esses dois jovens, eles, vai para cá para mim, se lá estou acostumado de ver padre, Marinho Moraves. Então, esses dois jovens, amados, eles estavam em determinado lugar, e eles sabiam que numa ilha tinha 3.000 escravos, e lá tinha um senhor, e esse senhor, amados, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. E para poder ir para essa ilha, tinha que ter uma permissão para poder entrar nessa ilha. E aí esses jovens eram jovens missionários, moráveis. Você pode pesquisar aí, tá? E essa denominação, ela teve mais força ainda, isso era no século XV, mas ela teve mais força ainda no século XVIII, quando um alemão, tá? Deu continuidade a essa obra, e principalmente, amados, ele era voltado para missões, missionário, a obra missionária e oração. Foi uma igreja conhecida, que passava horas e horas, anos de joelho em oração.
E aí, amados, esses dois jovens, como é que a gente faz para entrar lá? Porque a gente precisa alcançar esses escravos que estão lá. São 3.000 almas para Jesus, inclusive o Senhor deles. E eles não tinham permissão, não tinham como conseguir essa permissão. Para o que eles iam dizer? Eles tiveram uma ideia, já sei, nós vamos nos vender como escravo. E eles eram pobres, eram humildes, não tinham dinheiro para pagar o navio para chegar até essa ilha. E eles disseram assim, já sei, irmão, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos vender, vamos declarar escravo, e a gente se vende como escravo, e o dinheiro a gente pega e paga a passagem. É mesmo, vamos fazer isso, ó. Dizendo, vamos pagar a passagem do navio para ir para a ilha, eles iam chegar lá como escravo. Só assim eles tinham permissão. E aí, amados, no dia da partida deles, entraram no navio, estava lá toda a sua família, a família deles lá, olhando para eles, e com certeza perguntando, meu Deus, por que eles tomaram essa decisão? Sabe por quê? Porque sabiam que nunca mais ele ia voltar. Nunca mais essa família ia ver os seus filhos. Tá? E aí perguntaram para eles, na hora que eles iam subir no barco, por que vocês tomaram essa decisão? Tá? Eles não responderam. Só depois que eles entraram no barco, e estavam a uma certa distância, eles gritaram de longe, eu até anotei aqui, achei interessante. Eles disseram que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Estavam fazendo aquilo porque eles amam o seu Senhor. Glória a Deus. A obra missionária depende de amor. O pastoreado depende de amor. Depende de uma decisão de nos tornarmos escravos, porque, amados, quer queira, quer não. Ou é você escravo de Deus, ou você é escravo do mundo. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao mundo. Não diz, não, então aqui eu faço o que eu quero. Você pensa que faz o que quer. Quantas vezes você já disse que não ia fazer isso? Hoje você não consegue, mas agora você está fazendo. Por quê? Porque você é escravo do seu filho. Você é escravo do velho homem. Você ainda vive, amados, sob o domínio do velho homem. É por isso que pecado, perdão, era o que o pessoal fazia antigamente aqui no Antigo Testamento. Pecava, pegava o animal, levava o sacerdote, aí mata aí, derrama o sangue, perdão pelos meus pecados. No outro dia fazia de novo, vai pegar animal de novo. Não resolveu o problema, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que esses jovens aqui pelo qual entregaram a sua vida como escravo, ele me libertou da condenação do meu pecado. Você precisa entender isso, a igreja precisa entender isso. Você precisa declarar, eu quero ser escravo, eu tomei a decisão. O apóstolo Paulo diz, Paulo servo de Cristo Jesus, Paulo escravo de Cristo Jesus. Quantas pessoas hoje são escravos do trabalho? Eu conheço, amados pastores, que são escravos. A igreja, o trabalho da igreja, ele não consegue passar o final de semana com a sua esposa, com os seus filhos, porque eles têm que estar no trabalho, têm que estar na obra, têm que estar na obra. Deus se agrada disso. Porque a sua família também precisa viver. Isso não é testemunho para os seus filhos, para a sua família, não. Pelo contrário. Cada treino é uma barreira tremenda, eu sei o que é que eu estou falando. Então, a nossa vida é uma vida de equilíbrio, mas a decisão é de realmente nos tornarmos escravos do Senhor. A orelha furada, amados, era uma declaração de me tornar agora eterno escravo do meu Senhor. E essa orelha, por que é a orelha? Por que não foi a mão? Jesus cravado nas mãos, nos pés. E por que tinha que ser na orelha, amados? Porque aquilo ali, mas também tinha uma simbologia. O que é isso aqui? A gente faz o que com essa orelha? Ouve. Então eu estou declarando que a partir de hoje eu vou ouvir e obedecer o meu Senhor. Ei, será que você ouve e obedece a Deus ou você só ouve? Porque tem gente que quer ouvir Deus falar. Deus fala comigo, Deus, eu preciso te ouvir. Para quê? Deus está perguntando, para que você quer? Só para dizer que Deus fala comigo? Amados, presta atenção que toda a vida, quando Deus fala, pode ter certeza que Ele vai requerer alguma coisa. Um posicionamento seu da sua parte. Ele vai falar só para dizer, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Olha aqui, ó, isso comigo. Ó, eu sou um cara que Deus fala. Mas Deus não vale, não. Não é o que a gente faz com nossos pais, com a mãe. Fala, mãe, fala, e você escuta, mas não obedece. Vai por ali, você vai por aqui. Não faz isso, aí você faz. Mas a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Você quer ouvir Deus falar, se enche, porque Deus fala comigo. Pessoas que correm
prepara que não vai ter canto aqui nesse lugar. Não vai sobrar cadeira, tem que arrumar mais. Porque está assim de gente querendo ouvir profecia. O que é profecia? Deus falar. Está assim de gente. Mas ei, preste atenção, que pelo menos aqui na Bíblia, quando a profecia vinha, o pau também vinha junto. Quando a profecia vinha, meu filho, Deus ia requerer, toma um posicionamento, abandona o pecado, muda de direção, toma uma atitude. Era isso que eu vejo aqui os profetas. Mas as pessoas correm para ouvir profecia, estão por aí para cima e para baixo, logo lugar para ouvir profecia. Mas a vida não muda porque você não está disposto a mudar, a obedecer o seu Senhor. Aí depois diz que ama a Deus, ama nada. Amar, amados, requer de nós o quê? Obediência. Jesus chega para os discípulos e diz: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Igual Paulo com os outros e diz que ama Jesus. Ainda tem mais. Como vocês podem dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Meu filho, amor deixou de ser só um sentimento para ser agora, depois da cruz do Calvário, um sentimento que eu que ordeno ele, eu que controlo. Quando eu decido amar, eu amo e pronto. Não é ele que fica, não, eu não sei se eu amo, eu não estou sentindo, eu não estou. Meu filho, é um sentimento governado agora pelo meu eu, por mim. Devido àquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário, ele me deu agora todo o poder, a autoridade, ele deu 25 anos. Perdoar, não é porque eu não sinto o coração de perdoar. Continua vivendo pelos seus sentimentos, que eles vão te matar. Jesus pagou o preço, amados, para que agora esse sentimento fosse governado por você. Eu decido perdoar e acabou. Sabe por quê, meu filho? A gente parece, a dificuldade da gente perdoar as pessoas, sabe o que é? Parece que a pessoa, a gente perdoou, a pessoa vai te humilhar, ela agora vai. Não, amados, o perdão libera você. O perdão, amados, não liberado, aprisiona seu coração. A pessoa está dormindo lá, que ronca e baba, e você passa a noite acordado preocupado. Você quer que você perdoar porque fez isso comigo e tal. Vai prejudicar. É você, é nenhum. As pessoas não entendem isso e continuam vivendo pelos seus sentimentos. Mas, amados, o que nós aprendemos aqui é o seguinte. Primeiro, esse escravo decidiu continuar servindo ao seu Senhor por amor. E esse estilo de servidão não é por obrigação, é por amor. Jesus te chama para obedecer, não por obrigação. Eu amo a Deus, amados. Eu obedeço por amor, não por obrigação. Eu não estou aqui por obrigado. E peço a Deus que jamais esse sentimento aconteça no meu coração, senão, amados, eu estou desviado. Mas eu quero perguntar para você essa noite: você está disposto a tomar essa decisão de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tomar essa decisão. Eu quero continuar escravo da tua vontade, porque pense num Deus generoso. As pessoas servem aos deuses. Uma vez eu vi um filme, lógico, um filme, mas eu fiquei observando. O exército, ele tinha que entrar no mar, pegar um navio e ir até um certo local, de outro local, para guerrear e resgatar a princesa, a rainha que foi levada. Só que quando eles chegaram lá no mar estava super agitado, um vento lá no mundo, eles não tinham condição de navegar. Eles serviam aos deuses. E aí, chamou o profeta. Chama lá fulano de tal que fala aí com as entidades, com os deuses aí, para falar, para dizer qual é o sacrifício que eles querem. Leva aí uma pombinha. Leva aí uma pombinha, leva um animal para sacrificar. Aí o cara foi, chegou lá no altar, diante do mar, fizeram no altar, tacaram fogo. Aí pegou a pombinha lá, cortou o pescoço, botou lá, mexia lá e tal. A entidade apareceu para esse profeta deles, só olhou para a cara dele. Ele voltou, chegou lá para o general do exército, disse: olha, e aí, o que foi, irmão? Ela pediu um sacrifício. Que sacrifício? O que é que ela quer? Uma pombinha, um animal tal? Ela pediu uma pessoa pura, uma pombinha pura. Ah, um animal puro não.
ela pediu a sua filha. Ele, a minha filha? Não pode acontecer uma coisa. Disse que se ainda não fizer sacrifício, vai continuar a situação. Ele, o homem, foi pressionado pelos outros do exército. Rapaz, você vai ter que fazer. Não posso fazer isso. Minha filha, não, você vai ter que fazer isso. Porque senão a gente não vai chegar até lá e não vamos conseguir resgatar. E como é que vai ficar o reinado? Como é que vai ficar a situação? O homem foi pressionado. Não deve ter outra maneira, deve ter outro tipo de sacrifício. Não, será que ela não aceita? Eu disse, não aceita. Amados, para encerrar a história, o homem chamou a sua filha e disse que ele ia se casar. Mentira. Ele se preparou, foi levado até esse altar. Quando ela chegou, o altar olhou para isso aqui, não é um altar de casamento. E ele se tremeu todo em chão. E ele que tinha que fazer isso. Ele olhou para ela, pai, por que você está assim? Ele olhando para ela, chão. Ele olhou para ela, pai, não faça isso não. Aí ele foi e mandou, o soldado estava atrás de segurar ela. Ela disse, não puxou, não, pai, peraí, não precisa não vai ser a força, pode fazer. Isso é um sacrifício, ele molou a vida. E cessou o mar, cessou o vento, eles puderam ir até lá o exército, vencer a batalha no Brasil. Que sacrifício é esse? O único sacrifício que eu vi aqui na Bíblia que Deus pediu a Abraão, mas ele pediu como uma prova para Abraão dele. Deus não sabia, mas Abraão não sabia que tinha que fazer. E ele foi transformado devido àquela atitude. Até hoje somos beneficiados pela atitude de Abraão. Mas quando chegou para imolar a criança, Deus jamais ia deixar pelo negócio daquele, toca um rapaz. Porque agora eu sei que tu me obedece, tu me ama. E está ali o cordeiro, providenciou. Esse é o nosso Deus. Quando nós sacrificamos a Deus, Ele providencia o sacrifício. Ele providencia. Ele sempre tem um refrigério. Mas eu quero perguntar para você essa noite: quem é que está disposto aqui a furar o seu ouvido e dizer, eu amo o meu Senhor, ele não foi embora? Porque quantos vão embora? Quantos decidem ir embora porque eu tenho na vida, eu escolho, eu tenho decisão própria e saio da igreja, saio da presidência? Rapaz, são muitos. Quando eu vou a Fortaleza, eu volto lá pensativo. E quantas pessoas, quantos jovens, acabaram de desistir e disseram, não, eu vou. E é pior, é porque pensa, amados queridos, a sua decisão de sair da igreja, pensa que você está livre. Aonde, meu velho? Presta atenção, tu está lascado. Porque enquanto tu pertencia aqui ao Senhor, é o Senhor que te guarda, te protege, te alimenta, te sustenta, te cura, te salva. Quando você sai da presença dele, sai debaixo das suas asas, igual o pinto, vem um gavião e leva. E a pessoa pensa que como não está livre, não. Quantos jovens desceram a sepultura hoje? Porque pensam que estão livres aí na decisão que eles tomaram para estar fazendo parte de certas coisas deste mundo. Aonde? É uma liberdade, amados, falsa. Porque o propósito é tirar a tua vida. Tenta sair para ver. O propósito é tirar a tua vida. Mas quantos jovens, cabeça louca, está ali debaixo da proteção? Não, meu pai não quer minha felicidade. Está debaixo da escravidão do pai e da mãe. Que cuida, que passa a noite acordado, que sacrifica salário, trabalha mais para lhe dar uma condição de vida. Aí você diz, eu vou sair. Eu não quero mais viver com o meu Senhor e minha Senhora e vou ver aqui no mundo a minha liberdade. Uma liberdade que vai te custar a vida. E o pior, a vida é eterna. Olha isso, a vida é eterna. Mas eu quero saber nessa noite, vamos ficar de pé para orar. Você entende que Deus falou com você. E você precisa realmente tomar uma decisão. Esse servo aqui, com certeza, ele foi criticado e ele não teve vergonha de tomar essa decisão de toda senzala. Nós aqui no Brasil tivemos um sistema de escravidão. Só que em 1888, a princesa Isabel, que veio, né, aboliu a escravidão, tá, a lei áurea, né, 1888, acabou com a escravidão aqui no Brasil tinha. Esse escravo aqui, amados, ele não tem vergonha de dizer toda a cidade, dizer, o meu Senhor não vou embora não. E quantos amados, às vezes, não tomam essa decisão na igreja? Com vergonha. Mas nessa noite eu quero que você levante a sua mão. Se você realmente, Deus falou em você, e você precisa tomar essa decisão. De dizer, eu amo o meu Senhor. Eu quero ser escravo do Senhor.
E eu não quero sair debaixo do seu domínio. Eu não quero sair debaixo da sua autoridade. Sabe que Deus propôs? Você precisa tomar essa decisão. Você tomou essa decisão e quer confessar diante de todo mundo que você tomou essa decisão, vem para cá porque eu vou orar com você aqui, pessoalmente. Só que mais alguém que tomar essa decisão? Eu amo o meu Senhor, amo a sua casa, não quero que seja livre. Lá diz assim, o mundo custa caro, eu sei o que é isso. Eu era escravo de tudo, escravo da bebida, escravo do futebol, escravo da prostituição. E olha o preço que eu paguei. Olha o preço que eu paguei pelo livro. Mas hoje eu sou escravo do Senhor. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Ele mudou minha casa, Ele me deu uma nova família, porque o mundo tirou a minha família. O mundo tirou a minha família. Mas o Senhor me deu uma nova família. O meu Senhor me deu uma nova família, uma nova oportunidade de viver. Me deu a vida eterna. Ele pagou um preço que eu não poderia pagar jamais, até porque eu sou escravo. Ele pagou por mim. Amados, como que eu posso abandonar esse Senhor? Como que eu posso rejeitar o amor desse Senhor por mim? Mas agora, você que tomou essa decisão, tem mais alguém que quer tomar essa decisão? A oportunidade é hoje. Eu não quero forçar ninguém, por favor. Esse escravo aqui não foi forçado. A decisão que ele tomou foi de livre-arbítrio dele. Ele decidiu. Tá? Mas aí você que tomou a decisão, eu quero furar sua orelha hoje. É porque ele vai ficar só de boca. Esse negócio só dizer que. Ó. Tá? Não, José. Não é tão fácil tomar uma decisão dessa. Foi não. O escravo chegou e disse assim, não, eu não quero ser livre. Eu quero continuar sendo o meu senhor, da minha esposa, meu filho, porque eu amo eles. Não é tão fácil dizer isso. Mas não ficou só em palavras. Ele teve que se submeter. Ele teve que ir até lá a porta, na entrada da cidade, colocar a sua orelha na porta e o seu senhor vir lá e ó. Não é fácil a gente tomar a decisão. Sabe por que muitas vezes a gente abandona o Senhor? Muitas vezes a gente abandona as decisões que a gente toma. Sabe por quê? Porque a gente não está disposto a sacrificar. Esse escravo, ele teve que sacrificar. Foi derramado sangue. Por que você acha que eu ia furar a orelha? Será que não dói não? Dói, deve doer. Eu nunca furei a minha nem fui. Mas eu trouxe isso aqui, e a Joyce falou dizendo que não, porque justamente para mostrar para você que essa decisão que você está tomando hoje tem um preço. Tem um preço. Viu? Sabe qual é o nome desse preço? Sacrifício. Você vai ter que sacrificar. Esse escravo, amados, teve que sacrificar. Ele teve que ir lá para a porta, diante de todo mundo, amados, e sofrer a dor na sua carne, no seu corpo. Você precisa decidir hoje, essa noite. Se não quiser, pode voltar. Se você não quiser que eu fure a sua orelha hoje, está aqui. Pode voltar. Eu estou dando essa oportunidade. Porque, amados, hoje você vai furar a sua orelha. Mas sabe como? Disposto a sacrificar. Sacrificar o seu corpo, sacrificar a sua carne, sacrificar os seus desejos, amados, para dizer para Deus, Senhor, eu estou sacrificando isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu fiz isso.
eu gostava de beber, de festa, forró. Eu abri mão de tudo que é um sacrifício. Quantos hoje não querem fazer isso, amados, e continua escravo? E aí, amados, quando pensa em deixar, vem a abstinência. Quantos decidem deixar agora, mas em pouco tempo volta por causa da abstinência, porque realmente não estava disposto a sacrificar. A abstinência é um desejo do corpo, é um desejo da alma. E o pecado faz isso, amados, nos torna escravo. E quando passamos um tempinho sem ele, é igual café. Quando a gente deixa de tomar um dia de manhã, quando a tarde já está com dor de cabeça. Por quê? Porque o nosso corpo diz: eu não quero café, eu quero cafeína. Mas nós temos que ter cuidado, porque são nas pequenas coisas, amados, que acontecem as grandes coisas. Uma chuva, quando ela vem, ela é com gota. Um temporal se transforma depois. Um vendaval e uma tromba d'água. E a gente precisa entender isso. E hoje você precisa estar disposto a furar a sua orelha. Não é só dizer que ama o Senhor, não. E furar a sua orelha, amados, é uma decisão de sacrifício. Deus está falando com você hoje. E Ele vai falar, o Espírito Santo vai falar qual é a área da sua vida que precisa ser furada. Ele vai dizer qual é a área da sua vida que precisa ser furada. Vai doer? Vai. É fácil? Não. Pergunta para Jesus se foi. Ei, Jesus pagou o preço, Jesus foi para a cruz do Calvário. Não, eu vou morrer. Tá bom, pai, eu vou para a cruz. Mas chegou lá na cruz, amados, o que foi que aconteceu com ele? Foi furar. Furar as suas mãos, furar os seus pés, furar as suas costelas aqui do seu lado para derramar sangue, para verter. Porque precisava derramar sangue, porque na lei ela dizia que sem derramamento de sangue não é a remissão do pecado. Você precisa entender isso, amados, que esses fatos bíblicos, eles acontecem na nossa vida espiritual também. Porque muitos abandonam o Senhor, porque só tomam uma decisão de boca, mas não estão dispostos a pagar o preço do corpo. Porque entregar a vida para Jesus não é só levantar a mão e dizer eu entrego, não. É querer abandonar o corpo. Quando eu digo pecado é o corpo, querer abandonar o corpo. Quantos estão ainda aprisionados? Mas nessa noite, o Espírito de Deus está nesse lugar, falou o seu coração. E trouxe essa essência. E eu estou diante de hoje de escravos do Senhor. Diga, eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Estou disposto a sacrificar. Estou disposto a furar a minha orelha. Mas essa voz sua desse lugar está sendo repercutida nas regiões celestiais. Tanto na habitação de Deus, como nas regiões celestiais do mal. E Satanás vai dizer: eu quero ver se na prova eles realmente vão sacrificar e vão furar a orelha. Mas que você esteja disposto hoje a pagar um preço. E pode ter certeza, amados, que a decisão hoje sua, ela vai repercutir na eternidade. E você vai dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu lá na terra. Porque hoje eu estou aqui no gozo do Senhor. O Senhor diz: entra no gozo. Entra no meu gozo. Que a paz que excede o entendimento. Obrigado, Jesus, por cada vida aqui presente. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que ecoou no nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra levou-nos, meu Deus, ao encontro real e verdadeiro contigo e o encontro real e verdadeiro contigo. Quando o Senhor fala, Pai, nós estamos decididos a obedecer. E é por obediência que nós estamos aqui para tomar essa decisão de que hoje, Pai, deixamos de ser escravo do nosso corpo, escravo do mundo, para assim nos tornarmos escravos do meu Senhor. Porque nós te amamos. O Senhor pode ficar na nossa orelha, que com certeza, Pai, isso faz parte de uma aliança contigo, de uma intimidade, de uma decisão de amor. Isso faz toda a diferença. Por isso, muito obrigado. Recebe, pois, Pai, põe cada coração aqui presente. Recebe, pois, meu Deus, cada vida aqui presente. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles. E assim seja feito, conforme a decisão que eles tomaram diante do teu altar, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória ao Senhor, em nome de Jesus.